E aí pessoal, aqui é Gaia. Ultimamente eu fiz um vídeo de BNA, Brand New Animal, onde eu fiz uma crítica geral do anime. E eu falei que é um anime muito interessante de se analisar episódio a episódio, porque é possível observar em que momento o anime fica uma droga. E mais do que isso, é interessante observar quais critérios fizeram com que ele deslizasse, saísse do caminho. Então, como é um anime curto de 12 episódios, e como ele tinha um potencial muito bom e que foi sumariamente desperdiçado, eu acho interessante a gente ir analisando cada um deles. E aí eu vou ver cada um dos episódios. Obviamente, aqui é o YouTube, eu não posso ver o episódio do anime, senão meu canal vai ser derrubado. Então eu vou pegar aqui o anime e vou pulando pedaços e mostrando o que eu acho que é interessante de nós discutirmos. Quem não viu a minha review, a minha resenha de BNA, vai assistir, que eu dou um parecer geral sem spoilers, e obviamente agora que nós vamos falar mais a fundo do anime, nós iremos ver com spoilers. Então, se você não quer spoilers, eu sugiro que você veja o anime e depois veja esta série que eu estarei fazendo. Então, sem mais demorar, vamos começar. BNA, ele é bem interessante porque é como eu comentei, ele tem coisas muito boas, ele tem momentos de silêncio, ele tem momentos de construção de mundo, ele tem momentos de ambientação, mas o grande problema de BNA, e isso nós vamos observar mais profundamente conforme nós formos ver nos episódios, é que ele tenta abordar muitos tópicos sem ter muito tempo de discussão sobre esses tópicos. Esse é o principal problema, e no final tem uma grande reviravolta que torna as coisas completamente idiotas. Então, nós vemos começando o anime basicamente com uma figura tentando sacar dinheiro da máquina do caixa eletrônico. Nós já vemos aí a questão da mão. Nós temos uma situação aqui que tem um cartaz aqui no canto mostrando devemos segurar as mãos. É um cartaz de uma mão animal e uma mão humana. Isso tudo é feito, eu não posso obviamente mostrar para vocês, porque o YouTube tira foto, tira imagem, tira silêncio, é uma coisa horrível. O YouTube, tenho até medo de se fizer mesmo assim, da maneira como eu estou fazendo essa review, o YouTube vai tirar esse vídeo. Então vamos esperar que não. Mas a grande coisa é que é um momento de silêncio, não tem uma música de fundo, só barulho de fundo mesmo. Nós temos a construção lenta de mundo, onde a personagem principal não é demonstrada, aparece apenas a mão dela. É muito interessante, muito bem construído, muito bem feito. Tá dando um bugzinho estranho, né? Pronto, já parou o bug. E aí, vai continuando, essa figura vai embora, ela começa a ouvir barulhos e aparece uma galera que começa a pichar o quadro. Picha o quadro, homens fera deveriam morrer. Tá invertida a imagem para tentar impedir que o YouTube tire o vídeo do ar. Então aí nós já estamos construindo, de maneira muito bem feita, o que vai ser esse anime. Pelo menos a proposta dele. E isso é muito interessante, porque quais são os critérios fundamentais de uma crítica? Existem muitas formas de criticar, existem muitas formas de se observar determinado objeto, e de forma geral, a principal ferramenta de crítica dentro de um anime ou dentro de uma obra é a sua verossimilhança. O conceito de verossimilhança é basicamente que as ações dos personagens, que as ações feitas no mundo pareçam reais segundo a lógica do mundo. Então, a verossimilhança num desenho do Bob Esponja é diferente da verossimilhança num anime que está propondo temáticas realistas. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um anime que começa já buscando assuntos sérios relacionados a preconceito, racismo, logo no início do anime, com uma atmosfera sombria, com uma atmosfera séria, com um personagem que está se escondendo, com medo de morrer. Então nós estamos vendo aí uma temática séria, uma temática abordada de uma maneira bastante realista, bastante forte. E esses primeiros momentos do anime é essa personagem procurando fugir pelo que está aparecendo, porque ela sobe em cima de um ônibus e a gente não tem uma visão direito dela, apenas das mãos, apenas da forma dela, mais ou menos. E aí nós começamos a ser apresentados mais critérios deste anime. E aí nós vemos a construção de verossimilhança, onde existe essa cidade que é a Anima City, que é onde o povo animal estava querendo ir, onde as pessoas que se transformam ou que têm forma animal estão podendo ir para tentar fugir das relações de preconceito. E nós já percebemos já, por associação, que esta figura, que é a Michiru,
Deixa eu ver se eu encontro ela com uma imagem boa dela. Nós temos uma imagem boa dela mais ou menos aqui. Novamente, o grande problema é que eu não posso mostrar direito para vocês essas questões das imagens. Eu queria poder mostrar o episódio para vocês, mas o YouTube não vai deixar. Mas nós temos uma demonstração da Michiru, que é essa personagem principal, a garota Guaxinim, na verdade um Tanuki. E até aí tá tudo indo bem construído. Nós temos pessoas perseguindo o ônibus porque ela está em cima do ônibus. Temos pessoas de moto que aparecem para atacá-la. E então ela tenta fugir pela floresta. E aí nós observamos um grupo de pessoas animais que aparecem para ajudar, salvar a Michiru de ser morta por esse grupo de racistas. Então, novamente, nós temos um anime que está sendo construído de uma maneira bastante séria, com temáticas bastante concretas do mundo real. E até então, como eu falei na minha resenha anterior, BNA é um anime muito bem feito. Não tenho grandes críticas para BNA nesse primeiro episódio até então, como nós podemos ver nesses primeiros 6 minutos. E, além disso, como é sempre bom ressaltar, isso é uma coisa que fica bom do começo ao fim, é a animação. A animação é belíssima, as cores são sempre esse tom meio neon, esse tom meio cyberpunk, só que menos um cyberpunk e mais um biopunk, que é o biopunk é como um cyberpunk mais focado em tecnologias biológicas, pessoas virando animais, etc. É um exemplo disso. Então, e aí entra esse ponto muito interessante. O pessoal salva a Michiru, que é a garota Guaxinim, de ser morta pelo grupo supremacista. E esse grupo que a salvou fala: nós queremos um preço, nós queremos que você pague. Então, basicamente, nós estamos vendo um ponto muito interessante, que eu achava que ia ser o ponto fulcral, o centro de discussão de BNA, que ao mesmo tempo em que o mundo é racista para com esse grupo de pessoas que são animais, ao mesmo tempo, não é uma idealização desses animais, não é uma idealização desses antromorfos, desses antros, desses antropomorfos, humanos com características animalescas. Porque isso é uma coisa muito comum, que nós vemos, por exemplo, na própria literatura brasileira clássica, em muitas literaturas no mundo, que é a ideia do bom selvagem, que é a ideia de querer colocar como os povos que são perseguidos por determinada questão, seja por uma questão de supremacia racial, seja por uma questão ideológica política, seja por uma questão, o que quer que seja. Normalmente a literatura gosta de colocar, quando começa a defender esses povos, os coloca numa ideia de um bom selvagem, de que eles são todos, as pessoas são moralmente perfeitas, que elas são perseguidas e tal. E isso é também um processo de exotificação, de criar uma imagem de idealização do povo, quando na verdade não é assim. E isso é muito interessante. Foi feito, por exemplo, no processo indianista brasileiro, onde o índio, os povos indígenas foram colocados como idealizados, seres de virtude absoluta, que foram corrompidos quando os portugueses chegaram, ou algo semelhante, quando de fato os povos e as pessoas têm seus próprios problemas. O fato de alguém estar numa posição de subjugação não torna essa pessoa necessariamente moralmente superior. Coloque em moralmente inferior as pessoas que estão subjugando. O subjugador, a pessoa que está oprimindo, ela é moralmente execrável, ruim. Contudo, isso não torna as pessoas que estão necessariamente sendo subjugadas de moralmente superiores. Podem ser moralmente neutras. E isso é muito interessante, isso é discutido logo no começo de BNA. Que o fato dos antropomorfos, dos antros, estarem sendo perseguidos, não necessariamente coloca idealizados como seres de luz, de pureza elemental. Que isso é uma coisa que onde muito se discute. Não muito se discute, mas mesmo o nosso mundo é muito colocado que determinado grupo de minorias que sofre preconceitos, mas quando você vai ver, eles mesmos fazem preconceitos com eles mesmos e não sei o que, e são pessoas ruins, etc. Como se as pessoas que estão sendo subjugadas, estão sofrendo preconceito,
tenham que ser perfeitas, porque se elas não forem perfeitas, elas merecem ser subjugadas. Vocês percebem isso? Isso é um discurso muito cruel, e é um discurso muito utilizado atualmente. E é muito interessante que BNA mostre isso. O fato das pessoas sendo subjugadas não serem moralmente perfeitas não é uma desculpa para que elas possam ser subjugadas. O fato, por exemplo, que era a ideia, novamente, da questão indianista. Criou-se a ideia do índio desse povo indígena perfeito, dos povos indígenas como seres moralmente superiores, para justificar que eles não mereçam ser subjugados, porque se por algum motivo eles não fossem perfeitos, então eles merecem ser subjugados. Tá entendendo? Vocês estão entendendo a lógica? Isso é algo muito interessante de BNA e nós já podemos ir um pouco mais para frente. O que acontece? Ela consegue chegar na cidade. A cidade é super sombria. Isso é muito interessante. A cidade é muito sombria, muito perigosa, muito assustadora, só que aí tem uma reviravolta muito bonita, que todo mundo começa a dançar, e é um festival para os animais, tem essa cena muito bonitinha. Essa é a prefeita, que é uma leoa, que eu achava que era uma ovelha, mas ela é uma leoa. E aí dá pra ver que ela começa a querer andar normalmente, não precisa mais se esconder e etc. E aí ela encontra esse lobo chorão. O Lobo Chorão, que eu achava que ia ser mais uma coisa aleatória de anime, ele se mostra como... Ele é o segundo personagem principal desse anime, ele é interessante. A gente vai discutir mais à frente sobre ele depois. Depois, não agora. Então tem esse lobo que tá chorando, ela acha ele super estranho, e aí ela começa a andar pelo festival, comprando coisas, se divertindo, e encontra novamente essa furão, essa vixen, ela fala que não é um furão, ela fala que é uma doninha, sei lá o que ela fala que ela é. Não é necessariamente uma doninha furão, é um bicho muito específico que eu não sei exatamente qual é. Mas ela começa a discutir que encontra, porque a furão fala, então você tinha mais dinheiro que você escondeu? Ela falou, eu já te dei mais dinheiro do que era necessário. Aí chega um homem macaco e rouba a garota da Guaxinim. A garota Guaxinim corre atrás desse homem macaco, encontra um cara colocando uma bomba. Nós vemos esse cara colocando uma bomba aqui, nessa estrutura, e acontece que essa bomba explode, derruba o enorme, como é que se fala? O telão gigante que está tendo nesse negócio é derrubado, cai. E aí ela corre para salvar esse velhinho, e na hora que ela vai ser morta, o lobo segura o telão e impede que ela seja esmagada. Ok. Aí vamos continuando, eu vou terminar aqui esse episódio, que não tem mais algumas temáticas, eu já vou falar algumas críticas com relação à verossimilhança. Ela fala que teve um cara que colocou uma bomba, o lobo ele usa um super poder de faro, quase que ridiculamente poderoso o poder de faro dele, e aí ele corre atrás desse cara, do cara que plantou a bomba, ela vai atrás para ajudá-lo, e aí o que acontece tem uma equipe de homens-feras que foram contratadas por humanos, foi uma equipe que foi contratada por humanos, para colocar a bomba para atrapalhar o festival do aniversário da cidade, o aniversário de 10 anos que a Anima City foi feita. Então o lobo ele enfrenta esses caras, ele os enfrenta, os derrota, e ele vai derrotando cada um dos bichos, derrota inclusive o Homem-Cervo e arranca os chifres do Homem-Cervo de uma maneira muito brutal. Muito brutal, e eu não posso mostrar para vocês porque o YouTube bloqueia, mas no vídeo é demonstrado que é uma cena pintada para ser muito brutal em função das luzes vermelhas, é colocado de tal forma que, do ponto de vista de animação, o lobo ele é colocado como um herói. Porém, nessa cena específica, quando ele arranca os chifres, ele é pintado como um vilão, como se o ato que ele estivesse fazendo é de uma crueldade muito grande, mesmo para essas pessoas que plantaram a bomba dentro da cidade. Então, é muito interessante, porque há matizes de vilania plantadas no próprio lobo. E aí você começa a ver as temáticas que eu havia comentado, onde o que eu achava que ia ser muito bem trabalhado em BNA, que é heróis também têm suas matizes de vilão, também têm traços vilanescos. Não existem heróis, não existem vilões, existem criaturas complexas numa sociedade complexa, e tudo isso discutindo uma temática muito importante, especialmente nos dias de hoje, com relação a minorias, com relação a preconceitos. Então tudo parecia ser muito bem trabalhado. Eventualmente o lobo derrota todos os bichos, e na hora que ele se propõe a matar
os homens fera traidores, que ele considera como traidores, a garota Tanuki, ela os salva, demonstrando um poder enorme. Ela fica gigante, ela tem essa luz que eu achava que era eletricidade, mas na verdade ela faz uma enorme... A cauda dela cresce e protege os outros. Então nós temos aqui uma relação muito interessante. Especialmente que aqui no final ela fala, eu sou uma humana. E aí termina esse primeiro episódio. Então o que nós temos até então? Para nós analisarmos esse primeiro episódio, para darmos continuidade nos próximos. Nós temos um mundo que aparentemente é muito bem construído, onde nós temos uma sociedade, nós temos humanos que são meio feras e que se transformam em animais. E aí nós temos este elemento aleatório, este elemento de transformação no cenário, na teoria clássica de teatro, na teoria clássica de construção de trama, você tem sempre um status quo, que é como a situação era, e aí nós temos um elemento de conflito que vai transformar esse status quo e vai mudá-lo, a ponto de criar uma situação diferenciada, vai tirar esse status quo do seu equilíbrio, e aí vai gerar todo o conflito que moverá a trama. No caso dessa série, esse conflito é a chegada de Michiru, a garota guaxinim, porque ela diz, eu sou humana. E isso é uma coisa muito importante, porque ela fala, eu sou humana e me transformei, eu me tornei uma mulher fera, eu me tornei um antro. Coisa que neste mundo, a priori, era impossível, mas que se mostra possível a partir dela. Então nós temos esse conflito e vários elementos muito bonitos são colocados a partir disso. Os elementos colocados são, nós temos uma relação muito realista de povos sendo subjugados, de povos de minorias, sejam raciais, sejam culturais, no caso dos homens-feras, que são tanto raciais quanto culturais, onde nós observamos esse grupo de pessoas que eles são subjugados pela população japonesa, pelo governo japonês, pelo governo do mundo. É demonstrado que os homens-fera, os antros, eles são considerados cidadãos de segunda classe, mas eles não são idealizados. É demonstrado que tem crime, é demonstrado que tem roubo, é demonstrado que eles não são seres moralmente superiores. Eles são como humanos normais, como pessoas normais. Só que eles sofrem um enorme preconceito da sociedade. E o fato deles não serem moralmente superiores não os torna, não justifica o preconceito que eles sofrem. Isto é muito importante, e isso é uma das temáticas, é uma coisa central trabalhada e muito legal em BNA. E também nós observamos esse outro elemento, que é a humana, a humana que se transformou num antro, tem uma visão dos dois mundos. Por ela ser humana e por ela agora ser um antro, ela está observando uma situação de um ponto de vista completamente diferente. E ela está demonstrando mais compaixão com os antros do que os próprios antros. Isso é uma coisa muito legal de ser trabalhada. A ideia de trazer uma visão de fora para discutir uns problemas internos. Então, até então, esse primeiro episódio é maravilhoso, tem muita coisa boa, e vamos ver como é que ele vai discutindo. Spoiler, não fica tão bom. O melhor episódio é o primeiro de BNA. Esse é o primeiro e melhor episódio. E depois só vai piorando. Mas nós vamos analisando parte a parte do futuro para ver cada um dos detalhes. Agora vamos para buracos na trama. O que são buracos na trama? São coisas que não fazem sentido dentro da verossimilhança do mundo. Então nós temos uma cidade que é o centro de refúgio dos homens-fera no Japão, dos antros do Japão, ok? E essa cidade é dito que é muito comum terem grupos extremistas que caçam homens-fera que querem ir para a ilha, ok? Então, é muito comum que homens-fera são assassinados e mortos nas fronteiras. Gente, se isso é realidade, deveria ter uma força policial, uma força militar, eles têm um exército, eles têm uma força militar poderosíssima dentro de Anima City. Cadê essa força policial nas fronteiras? Isso é ridículo. Se isso é sabido e se é considerado ilegal matar homens-feras, porque é um crime de racismo, é considerado ilegal sair caçando essa galera, cadê o exército japonês? Cadê a polícia japonesa? Cadê a polícia de Anima City? É ridículo que isso é um fato conhecido e não acontece. Novamente,
isso aí pode ser uma crítica ao nosso mundo, porque existem lugares no nosso mundo onde assassinato racial ocorre a plena luz do dia e ninguém se importa. Então pode ser uma crítica. Israel, a guerra de Israel lá na fronteiras é basicamente uma guerra racial. Nós temos várias guerras raciais acontecendo aí. Eu não vou entrar muito especificamente. Eu prefiro falar do mundo fictício para criticar o mundo real do que falar do mundo real, porque sempre vai dar problema quando falar do mundo real. Então, é possível que isso aí seja baseado em fatos reais. Eu não duvidaria. Por isso que eu coloco uma falha, mas não uma falha tão grande. Não uma falha tão grande. Uma coisa que me incomodou desde o primeiro episódio é como o lobo é muito mais forte que todo mundo. Isso é explicado, mas é uma explicação tão ruim que seria muito melhor se o lobo não fosse tão forte. A gente vai ver isso mais pra frente, mas esse seria um anime muito melhor se ao invés de ser o lobo muito forte, fossem vários animais que fossem treinados e fossem basicamente militares. Animais militares que o poder deles, ao invés de serem armas tecnológicas, é no próprio corpo. Se fosse algo assim, bem biopunk, seria mais legal. Mas acontece. Então, primeiro episódio falado, depois vamos continuar a análise no segundo episódio de BNA. Bem, aqui foi Gaia. Se gostou, dê like, deixa share, comente, inscreva no canal, apoie meu canal no meu Apoia-se, etc, etc, etc. Até a próxima, pessoal. Falou!